Começando mais um Na Rua com a Surrai e hoje o nosso papo é sobre a compra de um carro usado. Quais são as principais dicas que a gente passa para você aqui na hora do primeiro passo? O que eu faço quando eu decido comprar um carro usado? Lembrando, hein? Não é igual ir na padaria e pedir um pão. Carro usado é um bem precioso e tem que ficar atento em todos os detalhes. Começou Na Rua com a Surrai. Meus amigos, chegou aquele momento onde eu decido comprar um carro usado. Mas por onde eu começo? Quais são as primeiras informações? Por onde eu busco esse carro? Quais são as empresas que eu posso comprar? Quais são as características dessas empresas para que eu possa fazer uma compra com segurança e poder desfrutar aqui desse bem maravilhoso? E a gente recebe hoje ele que é o consultor automotivo, o William Campagnoli. William, prazer, Thiago, tudo bem? Bem-vindo Na Rua com a Surrai. Vamos falar sobre esse assunto aqui, que é a compra de um carro usado hoje. Exatamente. Ô William, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer hoje quando eu decido comprar o meu carro usado? Bom, Thiago, a primeira coisa que você tem que fazer hoje na compra de um carro usado é saber se esse carro usado vai atender às suas necessidades. Se ele vai atender a sua família, se ele é para atender só você especificamente. E aí você sai à procura de internet, de anúncios, para poder fazer as suas pesquisas. Vamos entender as características de cada segmento agora, porque hoje em dia a gente pode comprar carro em concessionárias, carros usados, em feirão, particular, exatamente, entre outros. Então vamos começar entendendo quais são as características de uma compra, por exemplo, de um carro de feirão. Então, Thiago, feirão, a gente engloba todos os segmentos. Então, por exemplo, no feirão hoje, você tem concessionárias participantes, lojas participantes, locadoras participantes. Por que eu falo locadora? A maioria das lojas hoje, elas como é que eu vou dizer assim? Elas repõem o estoque dela com carro de locadora. Tá. Então, nesses feirões, você vai encontrar diversas opções, diversas possibilidades, valores, tipo de acessório que tem em cada carro. Normalmente esses feirões, quem patrocina são bancos, então essas lojas têm que serem credenciadas com os bancos. Um ponto forte é que de repente nessas negociações você consegue uma taxa de juros mais barata, legal, mais em conta. Por contrapartida, você não consegue ter um atendimento um pouco mais personalizado porque é muita gente. E, por exemplo, eu quero fazer um test drive com o veículo. Você não tem como fazer um test drive com o veículo por causa da estrutura. Não tem como ficar removendo, alocando o carro. Então, assim, e existe também o feirão de particulares. Uma das vantagens é que você pode, de repente, barganhar um pouco mais de desconto no carro. Por outra partida, o que eu vejo nos particulares é um risco muito grande, mas muito grande mesmo. Por exemplo, voltando, nos feirões, locadora, revendas, lojas e concessionárias, você tem uma garantia de uma estrutura de uma empresa por detrás. No particular, você não tem. Então, por exemplo, numa loja, numa locadora ou numa concessionária e feirões, que são lojas que trabalham, se der algum problema com multa, com documentação, você está respaldado, eles vão resolver isso para você. Num particular, não. Num particular, eles não conseguem, às vezes, dependendo da pessoa, vai variar muito, consegue resolver, mas você não tem um amparo jurídico, você não tem um código de defesa do consumidor para isso. Muito bom esse papo e a gente tem sempre que ficar atento nos detalhes, né, William? Exatamente. E quando a gente tem que ficar atento nos detalhes, entra também agora um outro tipo de compra que é pela internet. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quais são os cuidados que a gente tem que ter, qual que é o anúncio correto da gente poder, me interessei por esse anúncio. Será que esse carro existe mesmo? Por exemplo, nós anunciamos os carros na internet, seja nos portais de vendas, porque todo mundo tem acesso. Então, por exemplo, o local, a localidade não garante a procedência do carro. Então, vamos supor, uma loja grande, que tem bastante loja boa, pode ser uma boa compra, uma boa negociação, mas uma loja grande também muito enfeitada, que eu gosto de dizer, pode ser um problema. Então, você vai sentir, se de repente, olha, no nosso caso, nós estamos intermediando, o carro está no nome do nosso cliente. Tiago, você está interessado no carro? Vou explicar tudo do carro e assim, na conclusão, depois que você ver o carro e gostar do carro, o pagamento vai ser direto na conta do nosso cliente, não vai passar por mim. Esse é um ponto de atenção muito grande que acontece muito entre particulares. Pagamento do veículo, depois que fez todo o processo, se certificou que realmente é aquilo,
Pagamento é só direto na conta do proprietário, de quem está o recibo de compra e venda. Depois que está com o recibo de compra e venda também em mãos, é isso? Isso, exatamente, porque assim, existem os documentos antigos, que é os verdinhos, e agora os novos. Tem muita gente que está com o documento antigo e perdeu. Verdade. Entendeu? Então assim, vamos supor, negociou, fez tudo certinho, é esse o carro? Recibo de compra e venda, paga-se na conta do proprietário, entendeu? E dessa do proprietário vai no cartório reconhecer firma. Com certeza. E nada melhor do que a gente poder vender o nosso carro, sabendo tudo que ele tem, todos os detalhes. E quem está comprando um carro usado, gente, carro usado, sempre vai ter alguma coisinha para fazer. Mas é importante você comprar esse carro usado sabendo todos esses detalhes. O que foi feito no carro, o que precisa fazer, como está a documentação, se tem alguma multa. Então assim, o mais importante na hora da compra, né, é você ter a clareza do que você vai receber para poder desfrutar depois com tranquilidade, com segurança. E é muito interessante esse trabalho que o William faz para poder realmente deixar, tanto para quem compra como para quem vende, uma confiança. Com confiança. Tiago, a transparência é fundamental. Meu pai sempre falou isso, na vida toda, transparência. Então, por exemplo, teve um paralama que teve um retoque. Olha, o paralama foi retocado. Por quê? A maioria das empresas das cautelares, eles têm um critério, cada uma diferente da outra. Então, vamos supor, eu já peguei laudo aqui, que não tem nada, e na hora que eu fui fazer a minha inspeção, tinha 5 peças repintadas. E assim, não tem problema nenhum, como você mencionou, um carro seminovo ter tido algum probleminha desse de reparo, alguma coisa. Mas é importante você estar sabendo o que você está comprando. Boa. Você está comprando. Outra coisa também que eu indico, principalmente no particular, tomem cuidado com valores de carro. Valores muito baixos não significa que seja um carro ruim e muito menos um carro bom, mas tem um ponto de atenção aí. Queria entrar no assunto sobre documentação. Eu entendi aqui que o trabalho do William, ele faz toda essa assessoria com o particular, que quem vai vender e quem vai comprar, então o William intermedia isso, certo? Isso essa mesmo, documentação. isso mesmo. Vamos entender como funciona essa documentação? Particular para particular, certo, sem a sua assessoria. Certo. Feirão, lojas e locadoras, como é que funciona isso? Porque a documentação, eu acho que seria um dos passos mais importantes aí também na hora dessa compra ou da venda do carro. Exatamente, Thiago, assim, eu acredito que deve ser a parte mais importante. Por exemplo, caso de locadora, de concessionárias de loja, ou no meu ramo de atividade que eu faço aqui de consultoria, nós damos essa assistência para a pessoa se caso ela queira contratar. Então eu mostro para a pessoa direitinho, que tudo certinho, quando ela vem, olha, nós temos um departamento de assessoria de documentação, onde o cliente só precisa trazer para mim o quê? O documento reconhecido firma, tanto do comprador quanto do vendedor. Então eu corro atrás aqui do laudo ECV, tem um despachante que trabalha, se precisar trocar placa para o Mercosul, eu tenho como fazer isso também, e isso é um serviço à parte. Nas lojas e concessionárias, eles também têm serviço. Agora, no caso de particular, o que o particular tem que tomar cuidado? Ele vai ter que fazer o trâmite de cartório, que é normal, e ele vai ter que ir até o Detran. Porém, as pessoas confundem muito que tem 30 dias para poder fazer esse processo. Quanto mais rápido você fizer esse processo, menos dor de cabeça você vai ter. Porque, de repente, nesses 30 dias pode aparecer muita coisa no documento. Por exemplo, uma das consultorias que nós fazemos aqui é que a gente consulta também o proprietário de quem está vendendo o carro, o proprietário do veículo. Então, você está vendendo o teu carro para uma pessoa, eu vou consultar o nome do Thiago para ver se ele não tem dívida trabalhista, perfeito, se ele não tem algum problema, para que lá na frente não apareça um renajude. E o que acontece? Mesmo assim, Thiago, se a pessoa comprar um carro e ela transferir para o nome dela, pode ser que daqui 3 meses apareça algum problema desse e o carro fica bloqueado. Aí você tem que entrar com o advogado para poder mostrar que você é uma pessoa de boa fé, e isso é muito burocrático. Bom, William, para a gente finalizar o nosso papo, para você que vai vender o seu carro usado, é importante cuidá-lo, né? Exatamente. Desse tempo que ele vive com você, que ele permanece com você, manutenção preventiva, se puder fazer em concessionária, melhor ainda. E para quem vai comprar um carro usado, tomar todos esses cuidados que o William passou aqui pra gente. Exatamente. Certo, William? Isso mesmo. Muito obrigado pelo nosso papo. Obrigado a você, Thiago. Bons negócios. Muito obrigado. E para você que vai vender o seu carro, uma excelente venda. Valeu? Vem com a Suhai.